Pessoal, o que será apresentado agora será um projeto de um aerodeslizador em miniatura, um hovercraft em miniatura, da Faculdade Brasileira Multivics, referente ao curso de graduação em Engenharia de Produção, cujos participantes foram Jean Rubner, Jonathan Perini Nunes, Marcelo Franklin, Raquel Pereira, Thiago Toscano Ferrari. Este trabalho apresentado refere-se à disciplina de Física 1, ministradas no segundo período, cujo orientador é o professor Thiago Pereira, na cidade de Vitória, Espírito Santo, no ano de 2013. Bom, faremos agora um breve histórico dos aerodeslizadores. Como o primeiro registro, em 1716, o filósofo Emanuel Swedenborg veio com uma plataforma ao ar de propulsão humana, com um colchão que parecia um barco que estava virado com uma cabana no meio e pás como remos. O ar era operado manualmente, que levaria o veículo para baixo. Na década de 1880, o engenheiro britânico John Thornycroft construiu uma série de protótipos para testes do efeito de solo, com base na ideia de usar o ar entre o casco de um barco e da água para reduzir o arrasto. Embora diversas patentes relacionadas com o conceito cheio de ar lubrificando o casco em 1877, não foram encontradas aplicações práticas. Várias tentativas foram feitas ao longo dos anos para reduzir o arrasto em navios por via aérea. Contudo, não foi possível até 1952, onde o inventor britânico Christopher Cockerell propôs uma solução prática. Por meio de experiências simples com motor de vácuo e duas latas cilíndricas, Cockerell demonstrou o princípio de funcionamento de um veículo em suspensão sob uma almofada de ar expelido sob pressão, o que permite que ele se mova em várias superfícies. A sua melhoria mais significativa foi o desenvolvimento de um sistema de jato periférico para manter a atmosfera do ar sobre o veículo. Este colchão de ar que permitem sustentar a operar em superfícies lameadas e quase secas, bem como em terra firme. O primeiro fabricante e o primeiro modelo foi a Saunders Roe. Foi a primeira a desenvolver um hovercraft capaz de transportar uma pessoa, o SRN-1, que foi submetido a vários programas de testes em 1959 a 1961, com a primeira demonstração pública em 1959. Os testes incluíram a travessia do Canal Inglês e foi realizada em 25 de julho de 1959. Em apenas 2 horas, liderada pelo capitão Pedro Cordeiro, o engenheiro John Ben Champlin e o inventor, engenheiro mais tarde Sir Christopher Cockerell, como contrapeso arco. Assim verificou-se que a elevação do barco foi melhorada pela adição de uma saia, feita de borracha ou de tecido flexível de contenção sobre o casco, de modo a reter o ar por baixo e criar um efeito de levitação. O SRN-1 foi equipado com um motor de êmbolo, desencadeando uma série de hélices encanada, criando um fluxo de elevador direto sobre a superfície. Era alimentado por um ar expelido de volta e podia levar pouco mais do que seu próprio peso e que 2 pessoas. Um fator que retardou o processo comercial do projeto. Referente ao transporte de pessoas, o hovercraft, com o primeiro passageiro verdadeiro, era o Vickers VA-3, que transportou regularmente passageiros ao longo da costa norte do país de Gales, entre Wallasey e Rye, durante o verão de 1961. Foi utilizado e elevado por 2 motores turbohélices, movimentado na direção horizontal por hélices impulsionadas por uma hélice e direcionadas por um leme.
Durante a década de 1960, a fabricante Saunders-Roe desenvolveu vários projetos maiores para passageiros, incluindo o SR-N2, também desenvolvido pela Cockerell, acrescentando tubos infláveis, hélices aeronáuticas e alças móveis, e um sistema de aberturas cilíndricas para o casco, com a finalidade de melhorar a sustentabilidade. O SR-N2, operado através do Solent, em 1962 obteve êxito. Mais tarde, ele desenvolveu o SR-N6, onde através do mesmo canal entre South Sea e Ryde, na ilha de Wight, de 24 de julho de 1965, realizou o transporte de apenas 38 passageiros. Hoje, esse percurso é batido por dois modelos AP188, mais modernos, com 98 lugares cada. Mais de 20 milhões de passageiros usaram o serviço até 2004. Como Saunders-Roe e Vickers, que em 1966 se fundiram para formar o britânico Hovercraft Corporation. Outros modelos de negócio foram desenvolvidos durante a década de 1960, no Reino Unido por Cushing Craft Hover Marine. Este último usado paredes ao lado, sendo ambos os lados do casco projetados para dentro da água a fim de reter a almofada de ar entre as placas laterais. A Lockheed Aeronáutica. No final dos anos de 1960 e início de 1970, o engenheiro francês Jean Bertin desenvolveu um trem hovercraft chamado Aerotrain. Seu protótipo I-80 estabeleceu o recorde mundial de velocidade para um veículo de colchão de ar em terra, com uma velocidade média de 417,6 km por hora e um máximo de 430 km por hora. Nos dias atuais, o hovercraft vem servindo ao redor do mundo, tanto para uso civil e militar. Eles são usados como balsas em rios e estreitos, como ferramenta de trabalho em lagos, rios, pântanos, em ares, como veículos de emergência e embarcações de desembarque, até mesmo como tropas militares. Oficialmente usado por agências governamentais ao redor do mundo, como guarda costeira, bombeiros e florestais, Instituto de Geologia e Ciências da Água, equipes de resgate, desastre e desinfecção. Hoje, há um número crescente de empresas especializadas na fabricação de técnicas de construção utilizando o hovercraft a nível profissional. Também está aumentando a quantidade de autoconstrução e do hovercraft tipo ar-mar, com fins recreativos e principalmente competitivos. Seu funcionamento é simples. São utilizadas 2 ou mais motores. Um dos motores é responsável por levantar o veículo e empurrar o ar para o interior da saia de borracha, chamados de hélices de sustentação. Um ou mais motores adicionais são usados para proporcionar força propulsora para deslocar o barco na direção desejada, chamadas de hélices propulsoras. A direção é determinada pelo uso de lemes. Comparado a um automóvel de mesmo peso, o hovercraft se mostra superior na economia de combustível porque precisa de muito menos força para se deslocar, já que enfrenta um atrito muito menor. Enquanto o hovercraft atrita apenas com o ar, o automóvel comum teria resistência do chão. Os conceitos da física envolvidos no hovercraft e na construção desse nosso projeto de mini hovercraft, é indispensável saber que a força de atrito entre o móvel e a superfície deve ser nula para que este móvel seja eficiente. Para tal, usa-se um motor de sustentação com um fluxo de ar orientado para baixo, isto é, o motor de sustentação faz com que a força exercida pelo fluxo de ar seja igual ao peso móvel. Desta forma, o aerodeslizador estaria em equilíbrio dinâmico sobre a superfície. Segue a definição de atrito, ao qual iremos comentar, que é a força natural que atua sobre os corpos quando estes estão em contato com outros corpos e sofrem a ação de uma força
que tende a colocá-lo em movimento, e ela é sempre contrária ao movimento ou à tendência de movimento. A força de atrito aparece em razão das rugosidades existentes na superfície dos corpos. O atrito depende da força normal entre o objeto e a superfície de apoio. Quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Portanto, ao anular a força de atrito com a propulsão do motor, fica fácil movimentá-lo para a direção qualquer. Sua velocidade está diretamente ligada à velocidade do fluxo de ar causado pelas turbinas superiores. Esta força deve ser maior que a força de resistência do ar sobre o veículo, a fim de que inicie o deslocamento desejado. A força causada pelo atrito do ar deve ser a única força contrária ao deslocamento, para que o rover seja suficiente. Em outras palavras, pode-se ainda dizer que as componentes das forças horizontais atuantes sobre o móvel devem ser apenas a resistência do ar e a propulsão do motor superior. Bom, entraremos agora na parte de construção do nosso protótipo. Primeiramente, sobre a escolha dos materiais. Para a montagem deste protótipo, foi levado em consideração que o aerodeslizador deveria ser leve, ter uma boa bateria, bom material para ser utilizado na saia e bons motores para fazer a propulsão e sustentação. Segue abaixo a lista de material utilizada, com base no primeiro projeto que fizemos a escolha dos seguintes materiais, já que o primeiro projeto foi mal sucedido e entendemos que tivemos que refazer toda a construção do hovercraft. Utilizamos motores do helicóptero Dragonfly 251, circuito elétrico de um carro de controle remoto, isopor como base do veículo, hélices de um aeromodelo, palitos de picolé, lona plástica preta, tesoura, parafusadeira, durex, fita dupla face, chave de ligação. A montagem, antes de tudo, foi verificada a eficácia dos motores e a eficiência da bateria do helicóptero. Para a base foi usado um isopor retangular de 20 por 35 por 3 cm e outra placa de isopor para deixar a passagem de ar para a saia com medidas de 20 por 35 por 1 cm. A hélice para o motor teve que ser cortada, deixando-a com 10 cm de diâmetro. Este foi o tamanho ideal encontrado para satisfazer um bom fluxo de ar sem forçar o motor. Foi utilizada uma hélice com 20 cm de diâmetro para o corte. Após isso, foi realizado o trabalho de descobrir qual seria a melhor forma de acoplar esta hélice ao motor. O motor apresentava uma engrenagem na ponta e resolvemos não retirá-la para não corrermos o risco de estragar o rotor. Feito o acoplamento com a ajuda de uma parafusadeira para deixar a entrada da hélice do tamanho do eixo do motor, este foi acoplado ao isopor através de duas placas metálicas parafusadas no tamanho e formato de 180 graus, entre elas e o palito de picolé perpendicular à placa metálica, a fim de extinguir o efeito de escorregamento existente. Iniciamos então a montagem da lona plástica para servir de saia e foi feito um cálculo aproximado que, através do experimento anterior tivemos referência, foram deixados 15 cm de lona para cada lado do hovercraft. Depois utilizamos durex e fita dupla face para colar a parte inferior e a superior do projeto final. Bom, basicamente, o que tivemos que concluir deste trabalho é que este mini aerodeslizador, diante do sucesso da sua montagem, verificou-se que o conceito da física, especificamente da força de atrito, foi atendido no quesito de que esta força de atrito foi vencida pela força impulsionada pelos motores e hélices desse projeto, fazendo com que, através de uma outra hélice no sentido vertical, o aerodeslizador pudesse percorrer o seu trajeto sem que houvesse o contato do bolsão de ar e a superfície. Por conseguinte, a força de atrito não teria como agir no hovercraft e fazer com que ele tivesse que não movimentasse. Então concluímos
E com base agora num vídeo experimental, vamos demonstrar para vocês como que se deu essa nossa experiência na prática. A todos aí, um bom momento de descontração. Pera aí, ele tá funcionando agora legal. Vai, hein? Um, dois.